Olá, família! Hoje nós vamos estudar aqui Efésios capítulo 5. São 33 versículos, então eu vou logo para o texto aqui, explicando o máximo de versículos que eu puder, tá bom? Principalmente trazendo versículos que são mais polêmicos e tem mais interpretações, e eu gostaria de compartilhar o meu parecer sobre isso também, para trazer uma lucidez para nós sobre o texto, tá bom? Então, alguns versículos eu vou pular aqui de propósito, mais por conta do tempo. Tá bom? Vamos começar aqui sem demora, então, o versículo 1 e 2 aqui. Diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, né? Para nós imitarmos, andar os caminhos do Senhor. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então aqui fala do para nós andar em amor como Cristo andou, né, no sentido dele ter se entregado a si mesmo por nós, ele deu a sua vida por nós. Isso é muito importante para o restante do texto que vai ser falado aqui. Ele fala de sacrifício como na época do Antigo Testamento mesmo, no Novo Testamento também tinha, né, de queimar animais em sacrifício ao Senhor. E aí ele fala aqui sobre cheiro suave. Esse cheiro suave aqui não é o cheiro do incenso, né, que é aquele cheiro gostosinho que representa as orações subindo ao céu. Esse cheiro aqui é do lado de fora do sacrifício, de sacrifício de animais. O que fazia a carne dar um cheiro gostoso era o tempero, o sal que jogava em cima ali, tá bom? Então, para nós sermos esse cheiro suave, nós precisamos ser esse sal que dá o tempero. Não oferecer qualquer sacrifício ao Senhor, mas sermos, como diz, né? Tem duas passagens de escritura que vai lembrar a gente, Mateus 5, né? Sobre uma delas falando, vós sois o sal da terra, né? Se o sal perdeu o sabor, para que mais serve? Então nós temos que ser o sabor do mundo, fazer a diferença no mundo. Isso é um sacrifício que o Senhor pede para nós aqui. Versículo 3 ele diz: ele começa aqui, a partir do versículo 3 e 4, dizer o que não é o cheiro suave, né? Então, o cheiro suave é fazer coisas agradáveis a Deus, e o que não é o cheiro suave? Ele diz aqui, ó, mas a fornicação, a imundície, né? Aqui falando em cada uma dessas coisas aqui, né? Ele fala uma lista grande, ó. Fornicação. Fornicação é o tipo de imoralidade, de perversão sexual, né? Impureza, ele fala. Impureza significa imoralidade, né? Isso é para dar uma ênfase a mais na palavra de fornicação. As duas são a mesma coisa também aqui, tá bom? Mas é uma para aumentar a outra. A outra palavra que ele fala, avareza, também não devemos ter. Avareza é no sentido de cobiçar, juntando as duas palavras em cima, tanto a impureza como a fornicação. E aqui ele fala sobre a torpezas, que seria aqui conduta imoral, ou até mesmo conversas perversas, né? Conversas de imoralidade, conversas sujas, aqui está dizendo o texto. Parvoices, que significa que conversas tolas, como se fosse conversas que deriva de uma pessoa bêbada, né? Que fala coisa com coisa ali. Chocarrices, né? Se eu estou lendo a palavra, parece cachorrada, né? Chocarrices. Mas o sentido da chocarrices aqui, né, na interpretação, Robbins ele interpreta essa palavra aqui como sendo conversa humorística a chegar de meio indecente, né? A pessoa ficar com gracinha, com piadinhas indecentes, seria esse tipo de coisa aqui. Então ele traz toda essa lista aqui do que não é, né? Do que não é aqui o cheiro suave, tá bom? Isso aqui então é cheiro mau, né? Esse tipo de coisa aqui. Versículo 5. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicador, ou imundo, ou avarento, ou idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então ele fala aqui que quem não vai herdar o reino de Deus, né? Quem não vai estar no milênio. Ele fala que são fornicadores, pessoas imundas, avarentas, idólatras, né? E aí ele fala que ninguém vos engane com palavras vãs. Quais são essas palavras vãs trazendo para os dias de hoje? Seria falar, essas coisas são normal hoje em dia, todo mundo faz, essas piadinhas indecentes, imoralidade, isso aí é normal.
não é normal. O Senhor está deixando claro no texto aqui, né, por meio do apóstolo Paulo, que essas coisas não são normal. Versículo 7. Portanto, não sejais participante com eles, não façam parte desse tipo de conversa, desse tipo de imoralidade. Aliás, não devemos fazer parte de nenhum tipo de imoralidade. Versículo 8. Porque dantes eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como os filhos da luz. Então, novamente, aqui a gente lembra de Mateus 5, né? Na qual o Senhor fala que nós somos o sal da terra e também nós somos luz para o mundo, né? Não se pode esconder uma luz edificada sobre o monte, né? Uma cidade edificada sobre o monte. A luz, ela brilha, tá bom? Então, nós somos luz e somos o sal aqui. Versículo 11 diz assim, não vos associei às obras infrutíferas das trevas, antes condenai-a, né? Não só não participar, mas achar repugnante esse tipo de conversa, esse tipo de imoralidade. Versículo 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Como nós podemos ter essa luz, né? Despertar. Às vezes você está achando, né, com aquelas conversas, tudo isso é normal. Mas quando você se desperta, conhece o Evangelho e se converte, você fala, opa, essas coisas não é normal. É como se você acordasse para a vida. Por isso que ele fala que desperta, né? Então, é Cristo que vai iluminar a sua mente, tá bom? Então, é isso aqui. Vamos lá, eu estou lendo bem corridamente aqui para chegar em uns textos bem importantes aqui. Versículo 15 e 16 também. Portanto, sede prudentes como andais, e não como nécios, mas como sábios. Está falando para a gente ser prudente da maneira que nós andamos, a nossa conduta, mas também não sermos nécios, ou seja, loucos, né? E que nós devemos ser sábios. Em que sentido uma pessoa é louca e outra é sábia? Ele fala aqui no 16, ó. Remindo o tempo, por quanto os dias são maus, né? Esse versículo 16, apesar de pequenininho, tem bastante explicação que eu peguei aqui. Por exemplo, remido o tempo, portanto os dias são maus. Remido o tempo significa aqui, né, ele transmite a ideia de que o tempo tem que ser aproveitado, é aproveitar ao máximo todo o tempo, né? Isso que significa remido o tempo. Denota aqui, né, aqui uma das partes aqui, esse tempo, deixa eu ver aqui, não deixar passar as oportunidades que nós temos de servir e ajudar o próximo. Por exemplo, aqui um dos comentaristas aqui, Erdmann, ele colocou aqui, ó, empenho cuidadoso de agarrar-se a toda ocasião adequada para fazer o bem, esforçando-se para possuir toda a ocasião possível para o cumprimento do seu dever. Então é um empenho cuidadoso de agarrar-se a toda oportunidade, né? Quando tiver um projeto de serviço na igreja, eu quero ajudar. Quando você vê alguém ali que você pode ajudar, é agarrar-se a essas oportunidades. Então é isso que significa remido o tempo, tá bom? É aproveitar ao máximo o tempo. Aí a outra frase aqui que diz, por quantos dias maus, a interpretação aqui, por quantos dias maus, o Phillips, né, ele traduz esse versículo da seguinte maneira, né, segundo as palavras deles, o que significa aqui, né? Essa palavra, portanto, os dias maus, seria obstáculos erguidos por meio dos pecados, né, que nos fazem tropeçar e não nos deixa fazer as coisas boas. Portanto, Phillips, ele traduz isso aqui da seguinte maneira: usem o tempo da melhor maneira possível, unindo o versículo anterior, né? Remido o tempo. Use o tempo da melhor maneira possível, apesar de todos os males desse mundo, dos pecados. Eu gostei desse tipo de informação que ele colocou aqui, a ideia dele. Vamos lá aqui. O que seria aqui o versículo 18? Eu gostei demais aqui. Ó. O versículo 18 diz assim, ó, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. As Escrituras, Paulo, quando ele está se referindo aos membros da igreja, ele nunca diz receber o Espírito Santo, ele fala encher-vos do Espírito Santo, porque nós já temos o Espírito Santo, mas a gente precisa se encher do Espírito Santo, como se fosse
um balão, né? E uma bexiga que você vai assoprando, soprando, enchendo. Mas o Espírito Santo, a gente tem que tomar cuidado de não pensar que ele é uma força ativa, no sentido é uma força, ele é um personagem da Trindade, ele é um Deus, e a sua influência, ela preenche todo o espaço para nos iluminar, para nos ajudar a entender o Evangelho, né? Todas essas coisas. É como se ele fosse um sol e a influência do sol não vem em toda a terra. Isso, a influência do Espírito Santo vai sobre toda a terra. E aqui o mandamento é que nós devemos nos encher do Espírito Santo, estar cheio do Espírito Santo. Eu gostei também do que Paulo fala, como nós devemos ser cheios do Espírito Santo, o que vai nos encher. Aliás, uma pessoa cheia do Espírito Santo, qual é o sinal de que a pessoa é cheia do Espírito Santo? Será que ela vai falar em línguas estranhas ou coisa assim? A maior prova que a pessoa está cheia do Espírito Santo é que ela está cheia de amor, está cheia de caridade. Então, todos esses são frutos, cheios de bondade. Isso é fruto do Espírito Santo, tá bom? E aqui ele faz esse contraste, né? Ele usa um bêbado, em vez de você ser uma pessoa que vai se encher de vinho e ficar bêbado, né, cheio de dissolução, como ele colocou no versículo aqui, você deve se encher do Espírito Santo. Aliás, se encher do Espírito Santo não te faz ficar como bêbado, que fala coisa com coisa. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, a pessoa fala coisa e depois ela mesma pensa, nossa, eu falei isso, né? Foi instrumento na mão de Deus, né? A gente vê que quando a gente está conversando com uma pessoa para animar, fala, nossa, mas eu consegui falar essa sabedoria toda. Essa sabedoria não veio de você, veio por meio do Espírito, tá bom? Então isso é a diferença entre o bêbado, vai falar coisas vãs, mas o Espírito vai encher a gente de razão para tocar a vida da pessoa. Outra coisa aqui, uma coisa semelhante aqui entre o beber vinho e encher-se do Espírito Santo, aqui é sentido que, vou colocar assim, ó, deixa eu explicar primeiro. Os dois é pecado no sentido de que beber e ficar bêbado é pecado. E não se encher-se do Espírito Santo também é pecado. Então nós devemos encher-nos do Espírito Santo. Quando ele está falando aqui para nós sermos cheios do Espírito Santo, na palavra grego, que o apóstolo Paulo usou aqui em grego, significa constantemente. Ou seja, eu não posso viver de experiências do passado. Eu tenho que ter novas experiências. Eu não posso, eu fui para a missão em 2021, né? Não, a minha missão foi em 2001 para a missão, né? Eu não posso viver só daquelas experiências que eu tive na missão. Eu tenho que ter novas experiências, eu tenho que ser novo, revestido do Espírito, né? Ou seja, ter nova, me encher constantemente. A palavra aqui está no presente imperativo. Constantemente ser cheio do Espírito Santo, tá bom? Então é isso. E as duas coisas, então, seria pecado. Beber, se ficar embriagado, né? E não se encher do Espírito também é pecado. Então é uma ordem, é um mandamento que ele está dando aqui, tá bom? Então eu achei interessante essa parte aqui. Vamos para a próxima parte aqui, versículo 19 e o 20. Como nós podemos nos encher do Espírito Santo? Como que a gente pode ser cheio do Espírito Santo? Aqui o versículo 19 e 20 diz assim, ó, falando entre nós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em nosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Repararam como que eu posso me encher do Espírito Santo? Ele falou, cantai salmos, cantai hinos espirituais. Como que nós fazemos? Estando na igreja, cantando. Aqui ele fala também no nosso coração. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, né, e é um mandamento do Senhor, você tem que cantar hinos. Aqui ele falou de falar das graças do Senhor. Eu imagino isso, falar das graças do Senhor, das boas coisas que o Senhor nos dá. Testemunho, você prestando um testemunho, você está se enchendo do Espírito Santo, né? Então, não tem problema nenhum nós se reunirmos e começarmos a falar de futebol, outras coisas, mas isso não vai nos encher do Espírito Santo. É gostoso aquela discussão, falar dos lances ali, a gente tem uma amizade um com os outros, mas isso não vai nos encher do Espírito Santo. O que vai nos encher do Espírito Santo é prestarmos testemunho, cantarmos hino, aí a importância de estarmos unidos na igreja, tá bom? Então eu gostei muito que ele fala para nós sermos cheios do Espírito Santo, mas ele fala como nós devemos nos encher do Espírito Santo. Vamos lá aqui para o versículo
21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui ele vai começar a falar sobre a mulher ser submissa ao marido, então essa parte é muito importante. Então, já começando no versículo 21 aqui, ele fala: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. A palavra temor aqui é muito importante por último versículo, porque o que significa temer ao Senhor? Significa viver com medo dele? Não, significa respeito. A tradução poderia ter sido colocada a respeito. Então nós devemos ter respeito uns com os outros, assim como nós respeitamos ao Senhor. Tá bom? Então vamos começar por aqui. E aí então ele vai falar 3 versículos aqui sobre a mulher, né? Vamos lá, versículo 22, 23 e 24. Eu vou lendo e já explicando aqui. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Bom, aqui, né, muitas pessoas começam a usar esse versículo como sentido de que o homem é superior. O homem não é superior à mulher, nem a mulher superior ao homem, tá bom? Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre uma certa hierarquia que nós vamos entender. A palavra sujeitai a vosso marido, né, dizendo para as mulheres aqui, não tem outra tradução que possa fugir desse texto. Significa literalmente colocar-se debaixo de autoridade de alguém. Então tá falando sobre autoridade, tá bom? Sobre o homem presidir, tá bom? Agora veja bem, alguns podem colocar esse versículo aqui como algo autoritarismo, né? Mas veja aqui o versículo, esquece de uma parte aqui, ó. Vós mulheres, sujeitai a vossos próprio marido como ao Senhor. Como que nós se sujeitamos ao Senhor? Pensa um pouquinho, não é voluntariamente? Deus, ele não, mesmo depois que a gente faz convênio com o Senhor, se batiza, entra no templo, tem os mandamentos, mas como que nós se sujeitamos ao Senhor? Não é voluntariamente? Então a sujeição da mulher, debaixo da autoridade do homem, é também algo que é voluntário, ela tem que ter alegria nisso. Nós temos que ter alegria em guardar os mandamentos e viver. Vai ficar mais claro aqui, né? 3 versículos que ele vai falando sobre a mulher. Se você acha muito, né, nesses 3 versículos aqui, para o homem aqui, eu acho que são 7 ou 9 que o Senhor fala, o apóstolo Paulo fala aqui para o homem, né? E para a mulher está falando apenas 3 aqui, né? Então a conta é bem diferente aqui. Vamos lá. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja, e ele é o salvador do corpo. Aqui está falando, né, que o marido ele é o cabeça da mulher. Em que sentido ele é o cabeça aqui? Ele é o cabeça no sentido de liderança, ele lidera a família, tá bom? Aqui a gente tem que lembrar também da proclamação à família, que fala das distinções das funções dos membros da família. O pai tem suas funções, a mãe tem suas funções e os filhos têm suas funções. Mas muitas vezes nós lemos a proclamação à família e tentamos dividir essas funções, quando na verdade a gente tem que unir, né? Cada um tem o seu papel importante. Mas olha só o que diz na proclamação à família aqui. Eu separei aqui, deixa eu ver. A proclamação à família, aqui, diz assim, ó. Nessas atribuições sagradas, o pai e a mãe têm a obrigação de ajudar-se mutuamente como parceiros iguais. Aqui fecha o assunto, né? Embora o homem lidere, a mulher está ali junto para liderar, né? Ambos estão juntos para, por exemplo, em muitos lares hoje não é possível só com a renda do marido a família crescer e se desenvolver. E a mulher, ela vai e trabalha também para ajudar nessa renda também, tá bom? Então, ambos estão trabalhando junto. É a função do homem trazer a comida para casa, fazer todas essas coisas. Inclusive, o versículo aqui, deixa eu já interpretar ele, né? O versículo 23 que nós estamos aqui, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, já expliquei como também Cristo é o cabeça da igreja, ou seja, é o líder, né? E ele é o salvador do corpo. Cristo, ele é o salvador da igreja, né? Agora o homem, ele é o salvador da mulher? Não. Quem salva a mulher é Cristo, nós sabemos. Mas aqui, quando ele está colocando da mesma maneira que Cristo, ele está falando assim, que o homem, ele é o provedor do lar. O homem que traz o sustento. Essa é a responsabilidade aqui. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita ao seu próprio marido. Veja aqui, como que a igreja
está sujeita a Cristo? Não é voluntariamente? Assim a mulher voluntariamente. A igreja tem que obedecer ao Senhor, se sujeitar ao Senhor com alegria, com felicidade. De igual modo, a mulher está debaixo da autoridade do marido ali, da liderança do marido com felicidade, né? E se você achou muito autoritarismo esses versículos, né? Saiba que são apenas 3 falando da mulher em relação ao homem. E a respeito do homem em relação à mulher, são 7. 7 versículos aqui, 7 ou 9 versículos, né? Acho que eu me perdi um pouco na conta aqui, ó. Então vamos lá, nós já está com 20 minutos de mensagem, o tempo passa muito rápido aqui. Vamos lá aqui, ó. A partir do versículo 25 vai falar dos deveres do homem, vou passar rapidinho aqui, tá bom? Por causa do tempo. Vós, marido, amai vossa própria mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Como que Cristo amou a igreja? Ele deu a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida, ele morreu por nós, ele nos resgatou. É assim que o marido tem que amar a esposa. Agora, fala aí, mulher, você que está ouvindo essa mensagem, não é fácil se colocar sobre a autoridade de um marido que é dessa maneira, que te ama tanto, que daria a vida dele por você, né? É muito fácil amar um homem desse, né? Então, tem essa questão aqui, tá bom? Então, aqui os versículos do homem em relação à mulher, ele é muito forte também, tá bom? Diz assim, continuando aqui, versículo 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água e pela palavra. Bom, a gente já passou dos 20 minutos aqui, eu vou explicar só esse versículo aqui, tá bom? O resto pede na descrição do vídeo aí que eu dou para vocês no WhatsApp. Aqui fala, ó, sobre o homem como liderança, né? Para santificar, purificando-a com lavagem de água. A água é sinal de purificação, limpeza, inclusive o batismo ele é feito nas águas, lavagem. Então, assim, como que o homem pode purificar a mulher, né, nessa função? Pela palavra. A pregação do evangelho no lar é responsabilidade do homem a leitura das escrituras no lar. Se a reunião familiar não acontece na sua casa, é responsabilidade do homem, né? Então veja, a mulher, ela tem as responsabilidades delas, mas eu tenho certeza que a mulher amaria ter um marido que chama, vamos meu amor, vamos ler as escrituras agora, chamar os filhos, isso faz uma diferença grande demais. Então, a um homem desse, a mulher, lógico que vai se estar debaixo da autoridade, que quer estar sobre a autoridade de alguém, né? Muitas vezes não é a realidade de muitos lares. A mulher tem que ficar puxando, chamando ali para ler as escrituras. Então, veja aqui os papéis, né? Então, são muitos grandiosos. Felizmente, a gente já está aqui no versículo 26, já passou bastante o tempo aqui, né? Eu lembrei daquela escritura em João 17, né? João 17, registrada que Cristo disse assim, ó: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então é por meio de compartilhar a palavra do Senhor. Quando ele fala que a palavra significa pregar o evangelho, compartilhar a palavra de Deus mesmo escrita, tá bom? Então essa é uma responsabilidade do homem chamar. Conforme na proclamação à família, um deve ajudar ao outro nas suas responsabilidades. Então, não vejo mal nenhum em a mulher também chamar, ou o homem designar a mulher, você pode ler hoje, amanhã vai ser o filho. Então o papel do homem é presidir, né? Essa parte de autoridade aqui significa presidir, né? Então ele não significa que o homem sempre que vai ler, mas ele vai designar o filho para ler um dia, outro dia a esposa, mas tem que acontecer, tá bom? Tem que acontecer isso. Agora a maneira que vocês podem usufruir isso pode ser, vamos assistir o vídeo, né, com o Vanderlei, né? Vamos assistir o vídeo do Lucas Guerreiro. É uma maneira de trazer o evangelho e estudarem junto na casa de vocês. Eu mesmo sou muito grato por poder entrar na casa de vocês e fazer parte do estudo com vocês, tá bom? Muita gratidão mesmo. Infelizmente o tempo aqui já está curto mesmo. Não vai dar para falar o restante aqui. Por isso que eu convido sempre vocês também a estarem no estudo das 5h20 da manhã, mas muitos não é possível. Das 5h20 às 6 da manhã, 40 minutos de aula todo dia, né, de segunda a sábado, tá bom? Aí a gente vai conseguir, eu acho, chegar na aula da manhã, chegar até o final do capítulo aqui, tá bom? Mas é essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Espero que possa ter ficado claro. Se algo não ficou claro nessa mensagem,
pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp e falar, não entendi isso que você falou. E aí eu posso explicar novamente com outras palavras, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.